Muito bom dia! Estamos aqui com mais um devocional com Deus e hoje eu quero estar iniciando fazendo a leitura de Números, capítulo 12, versículo 6, que diz o seguinte: E o Senhor lhes disse: Ouçam o que vou dizer. Se houver profeta entre vocês, eu, o Senhor, me revelarei em visões e falarei com ele em sonhos. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés. Ele tem sido fiel em toda a minha casa. Eu falo com ele face a face, claramente, e não por meio de enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Como vocês ousam criticar o meu servo Moisés? Então aqui a gente vê Deus falando diretamente, que ele fala com profetas através de visões e através de sonhos. Porém, com Moisés, ele fala face a face. Então, Deus ele pergunta: por que vocês ousam falar mal do meu servo Moisés? Esse questionamento Deus está fazendo para Miriam. Miriam, que era esposa de Arão, que Arão é irmão de Moisés. Então, Miriam, ela criticou Moisés por ter feito uma escolha, né? Qual a escolha que Moisés fez? Moisés, ele casou com uma mulher negra. Então, aqui Miriam estava se posicionando contra Moisés por preconceito, por racismo. E Deus, ele se ira, né? Deus, ele não gosta dessa atitude de Miriam. Então, aí ele chama Miriam, Arão e Moisés e fala essa mensagem, né? Que Deus ele se fala com muitos profetas através de visões, só que o Senhor fala com Moisés face a face. Então aqui a gente vê Deus ele defendendo Moisés. Então Deus ele afirma, né, que Moisés ele tem sido fiel em toda a minha casa. Então Moisés ele viveu uma vida de obediência, uma vida de princípio. Então pelo fato de Moisés ser fiel a Deus, e quando Miriam ela tenta, né, tirar a autoridade de Moisés, Deus ele se posiciona a favor de Moisés. Então, o que a gente consegue aprender com o nosso devocional de hoje? É que muitas das vezes as pessoas elas vão nos criticar, muitas vezes as pessoas elas vão nos ofender, de uma certa forma elas vão tentar nos machucar. E a gente deve se posicionar como Moisés se posicionou. A Bíblia fala aqui que Moisés ele era muito humilde, mais do que qualquer pessoa na terra. Em outras versões fala que Moisés ele era muito paciente. Então a gente vê que Deus ele fez uma transformação na vida de Moisés, porque em Êxodo, antes de Deus levantar Moisés para liderar o povo de Israel, Moisés ele mata um egípcio para defender um dos seus povos. E agora a gente vê aqui a sua cunhada falando mal, né, da sua decisão, né, por casar com uma mulher negra. Então Miriam, sua cunhada, ofende diretamente ele para sua escolha e tenta de uma certa forma tirar ele da posição de líder, né? Ela questiona com Arão: porventura Deus só fala através de Moisés? Não, Deus também fala através de nossas vidas. Então a gente vê Miriam querendo tomar o lugar de Moisés por uma escolha que ele fez. E a gente vê que pelo fato de Deus ele ter essa intimidade com Moisés, Deus ele defende. Então, muitas das vezes vai ser assim. Então, a gente vê a transformação que Deus ele faz na vida de Moisés, né? Lá em Êxodo, Moisés era tão nervoso, explosivo, que ele acaba matando uma pessoa para defender o seu irmão. E agora a gente vê Moisés não fazendo nada, né? Quando Miriam critica a sua esposa. Então a gente vê que Deus ele se levanta a favor de Moisés e o defende. E é assim que Deus ele quer fazer com as nossas vidas. Então quando a gente vive uma vida de obediência a Deus, quando a gente vive uma vida de entrega, de santidade, Deus ele vai ser o nosso escudo, Deus ele vai ser o nosso protetor, Deus ele vai nos justificar. Então a gente deve descansar no Senhor. Então muitas das vezes quando as pessoas vierem nos machucar, a gente deve ser paciente, a gente deve orar a Deus. Jesus ele também nos ensina a isso, né? A gente se posicionar em amor com as pessoas,
quando as pessoas elas nos ofendem. Quando Jesus estava sendo crucificado, as pessoas estavam gritando para que ele morresse. E Jesus, ele levanta os seus olhos aos céus e clama a Deus, pedindo misericórdia pelo povo, porque o povo não sabia o que estavam fazendo. Então, muitas das vezes as pessoas, elas nos ofendem porque elas não sabem o que elas fazem. E muitas das vezes elas nos ofendem sendo influenciadas pelo diabo para poder fazer a gente tirar a nossa paz, para fazer a gente ficar nervoso. E muitas das vezes a gente numa situação de vítima, a gente passa a ser o opressor, a gente passa a ser o agressor da situação. Então a gente tem que ter essa humildade, essa paciência, esse discernimento para poder discernir quando as pessoas elas tentam nos machucar. Porque Deus, quando a gente vive uma vida de princípio, Deus, ele vai nos justificar, Deus, ele vai nos defender. E a gente vê aqui, no decorrer desse capítulo, que Deus, ele dá um castigo para Miriam, né? Além de ele chamar a atenção, de falar a favor de Moisés, Deus, ele dá um castigo, ele torna Miriam leprosa, e Moisés, ele clama, né? A Arão, ele vai pedir misericórdia a Moisés, e Moisés, ele clama ao Senhor que cure Miriam. E Deus ainda deixa ela de castigo por 7 dias leprosas, né, para ela aprender, né, a respeitar né, a respeitar a autoridade de Moisés. Então, Deus, ele vai justificar. Então, as pessoas que nos ofendem, você não precisa perder a sua cabeça, você não precisa se impor, você não precisa querer se defender, porque muitas vezes, ao tentar se defender, você pode acabar se tornando o agressor, em vez de ser a vítima. Então, deixa que Deus, ele venha guerrear a nossa guerra, que Deus, ele possa, né, ser o nosso escudo, né, ele possa ser o nosso defensor. Então, a gente deve aprender a amar as pessoas. Então, o que eu aprendo aqui é confiar em Deus, né, amar as pessoas e deixar que Deus ele conduza, né, os nossos passos, né, e cuide da gente. Assim como uma criança recebe presentes dos seus pais quando são obedientes, é dessa forma que Deus ele faz conosco. Quando a gente é obedientes ao Senhor, a gente além de a gente ser abençoado, a gente ainda tem toda a proteção, porque Deus, ele é um pai protetor. Ele é um pai que sabe reconhecer. Ele sabe reconhecer as nossas atitudes boas e sabe também nos punir pelas nossas decisões ruins. Então, que a gente escolha o caminho da obediência, que a gente escolha o caminho da santidade, né? E a gente sabe, a gente tem essa certeza, né? A palavra nos afirma, nos garante que Deus, ele vai ser o nosso escudo, ele vai ser o seu protetor. Então, nenhum mal vai chegar a nós, né? Nenhum mal vai se levantar contra nós enquanto a gente viver uma vida de obediência. Então, esse devocional, eu espero que tenha falado com você de alguma forma, que Deus ele possa transformar a minha vida, ele possa transformar a sua vida, assim como a gente vê a transformação que Deus ele fez na vida de Moisés. Então, que Deus ele possa ter falado com você de alguma forma. Fico muito feliz, mais uma vez, de trazer essa mensagem para você. Todas as manhãs, né, compartilhando essa experiência aqui que eu tenho com Deus. E quero reforçar também, fazer um convite, né? Estamos tendo um estudo da palavra todos os dias, pela manhã às 5 horas. Então, se você quer fazer parte, né, desse devocional, desse estudo da palavra, e você tem essa disponibilidade de acordar pelas manhãs, eu te faço esse convite, né? Se você tem interesse, me chama no particular, me manda o seu número de WhatsApp, que eu vou colocar você numa lista de transmissão para te enviar todas as manhãs o link para você fazer parte. Tá? Agradeço aqui você que ficou até aqui. Até logo.